Tinha 18 anos, bota surrada, cabelo preso com um elástico de mercado, e um sonho que ela nunca soube esconder direito. Chamava Isadora Leal. Isadora. Não Isa. Não Dora. Não menina. Isadora. O nome inteiro, como a avó tinha dado, como o pai sempre chamou antes de morrer. Naquela tarde de setembro, ela entrou no escritório da Associação de Rodeio de Tupã, com a cabeça erguida e a certeza de quem passou 2 anos esperando por aquele momento. Saiu 6 minutos depois com o rosto fechado, os olhos secos, os passos lentos demais para quem tinha pressa de chegar em algum lugar. Porque não tinha mais lugar nenhum para chegar. A carta era curta. 4 parágrafos. Linguagem técnica que disfarçava o que estava dizendo com palavras compridas. A essência sem o disfarce era simples. Sua inscrição no circuito profissional feminino de barrel racing havia sido indeferida por irregularidade documental. A mãe dela, Cleide, tinha assinado a autorização como responsável legal, mas o endereço registrado no documento era de uma casa onde elas não moravam mais há 8 meses. Questão burocrática. Resolvível. Com tempo. E o tempo tinha acabado. As inscrições fechavam naquela quinta-feira. A próxima janela seria em março do ano seguinte. Março do ano seguinte era uma eternidade. Março do ano seguinte era 6 meses de salário mínimo de diarista, num raras de terceiros. 6 meses dormindo no quartinho dos fundos que a dona Lucinda emprestava em troca de limpeza dos boxes. 6 meses sem arena profissional, sem patrocinador, sem futuro visível. Isadora saiu pela porta lateral da associação porque a porta da frente dava para a rua principal. E ela não queria que ninguém visse o que o rosto dela estava fazendo. Encostou as costas na parede de alvenaria cor de creme, levantou o olhar para o céu que estava branco de tanto calor, e ficou parada até que a vontade de chorar passasse. Demorou 9 minutos. Ela contou. A história de Isadora Leal não começou ali, mas foi ali que ela mudou de direção pela primeira vez. Ela tinha nascido em Clementina, interior paulista, num hospital de beira de rodovia que hoje é loja de material de construção. A mãe, Cleide, trabalhava como cozinheira no sítio de uma família. O pai, seu Geraldo, entrou na vida dela como boiadeiro e saiu dela 6 anos depois num acidente de caminhão na SP 425, numa curva que todo mundo da região sabia que era perigosa e que foi arrumada só depois que já não servia mais de nada. Isadora tinha 6 anos quando o pai foi embora. Lembrava do cheiro de couro do colete dele e do modo como ele assobiava a mesma nota toda vez que estava pensando. Só essa nota, sempre a mesma, grave e longa como despedida. O que o pai deixou foi pouco no papel, mas imenso na prática. Deixou uma fita VHS de um campeonato de rodeio gravado da televisão em 1998, que Isadora assistiu tantas vezes que o plástico ficou transparente. Deixou a convicção de que cavalo é linguagem, não ferramenta. E deixou numa gaveta, dentro de um envelope amarelado, uma foto dela com 2 anos em cima de um quarto de milha overo, que o dono do sítio deixou o Geraldo usar por um domingo. Isadora nunca desgrudou essa foto. Morava em carteira, em mochila, em caixinha de sapato quando não tinha carteira. A Cleide refez a vida como pôde. Lavou roupa, cozinhou, limpou casa. Nunca reclamou na frente da filha, mas Isadora aprendeu cedo a reconhecer o tipo de cansaço que não precisa de palavras. Aprendeu olhando para as costas da mãe curvadas sobre a pia depois das 10 da noite. Aprendeu sentindo o silêncio do apartamento de 2 cômodos em Birigui, onde moraram dos 7 aos 15 anos. Aprendeu quando a mãe não comeu num almoço de domingo e disse que não estava com fome, mas o prato dela estava cheio antes de todo mundo sentar. Aos 15, Isadora conseguiu emprego no Raras do seu Benedito, em Araçatuba. Limpeza, alimentação, curativos básicos, trabalho bruto que a maioria das meninas da idade dela não queria nem imaginar. Ela queria. Queria porque lá dentro tinha cavalos, tinha arena, tinha um capataz chamado Orlando que sabia montar barrel racing e que depois de 3 meses observando a menina, parou numa tarde de sábado e disse: "Vem cá, eu te mostro." Orlando tinha 54 anos, 3 campeonatos regionais no currículo e um joelho esquerdo que não dobrava mais direito por causa de uma queda em 2009. Não podia mais competir, mas sabia o que sabia. E o que ele sabia era recognizer quando alguém tinha o dom ou não. Não é técnica que se explica, ele dizia. É o modo como o corpo responde ao animal. Se você precisa mandar, não tem. Se o cavalo manda em você, também não tem. Mas quando os dois se entendem sem precisar discutir, aí tem. Com Isadora, tinha. Ela aprendeu o cloverleaf, o padrão de 3 tambores do barrel racing,
Nos primeiros 2 meses, a técnica básica, a curva fechada, a explosão de saída, o equilíbrio de peso que faz diferença de décimos de segundo. Nos 8 meses seguintes, treinou com o cavalo mais velho do Haras, um pampa chamado Trovão, que tinha 14 anos e a paciência de quem já viu muita coisa. Trovão era o tipo de cavalo que ensina porque ele mesmo já sabe. Não se agitava, não testava, esperava a cavaleira encontrar o ritmo e aí entrava junto. Isadora e Trovão fizeram isso juntos tantas vezes que ela conseguia fechar os olhos nos treinos e sentir cada curva com os quadris antes de ver com os olhos. Aos 17, Isadora ganhou sua primeira prova, um rodeio de bairro em Nova Granada, sem prêmio em dinheiro, com um troféu de resina que ficou mais tempo na prateleira do que ela esperava ficar em Nova Granada. Mas o tempo que marcou foi 17,3 segundos, num percurso que as veteranas faziam em 17,8. Ninguém prestou muita atenção. Orlando prestou. Esse tempo é bom, ele disse. Esse tempo com o cavalo e a pista que você teve hoje é muito bom. Foi Orlando quem a ajudou a montar o dossiê de inscrição para o circuito profissional de Tupã. Foi Orlando quem explicou o que precisava, quais documentos, qual prazo. E foi Orlando quem não estava mais no Haras quando a inscrição voltou recusada. Porque ele tinha sido demitido 2 semanas antes, por desentendimento com seu Benedito sobre a gestão dos animais. Isadora ficou sozinha com uma carta de indeferimento e uma série de meses que, vistos de frente, pareciam parede. Ela voltou de Tupã de ônibus. 3 horas e meia de trajeto, janela embaçada, o interior de São Paulo passando do lado como coisa que não tinha nada a dizer para ela. Ficou olhando o pasto que ia aparecendo e sumindo, o gado espalhado, as cercas que nem sempre chegavam onde deviam. E foi assim, nessa travessia de nada em particular, que ela avistou pela primeira vez. Era um pasto à beira da rodovia, cercado de fio liso, com uma mangueira velha ao fundo. E no meio daquele pasto, sozinho, sem outro animal por perto, havia um cavalo. Baio queimado, crina escura, a cabeça baixa num ângulo que não era de comer capim. Era de desistir. O animal era magro de um jeito que não é magreza de dieta, é de esquecimento. As costelas apareciam sob o pelo como gravura. E o cavalo ficou parado enquanto o ônibus passou, sem se mover, sem levantar a cabeça, sem reagir ao barulho do motor. Isadora ficou olhando até o ônibus dobrar a curva e o animal desaparecer. Dormiu mal naquela noite, não pela inscrição recusada, pelo cavalo. Na manhã seguinte, ela acordou às 5, tomou o café que a dona Lucinda deixava na térmica e pediu emprestada a bicicleta velha que ficava encostada no galpão. Pedalou 40 minutos até o ponto da rodovia onde calculou que tinha visto o animal. Teve que calcular porque não tinha referência exata, só a distância do percurso e uma mangueira velha ao fundo de um pasto. Errou o ponto pela primeira vez. Voltou 300 metros. Achou uma porteira de madeira bruta com corrente enferrujada. Parou. Olhou pelo fio da cerca. O cavalo estava lá. Estava deitado de lado num trecho de terra batida perto da mangueira. Isadora subiu na barra da porteira para ver melhor. O animal respirava. O flanco subia e descia num ritmo lento. Ela ficou parada por muito tempo avaliando. A respiração não era de dor aguda, era de exaustão, de quem usou tudo que tinha e não tem mais onde buscar recurso. Ela procurou alguma placa de identificação na porteira. Não tinha. Foi até a propriedade ao lado, uma chácara com galinheiro na frente. Bateu no portão. Uma senhora veio atender com a mão no avental. Quem é o dono daquele terreno ali? Do pasto com o cavalo baio? A senhora fez um gesto vago. Ah, foi do Antônio Meireles, mas ele morreu faz 2 anos. A família é de São José do Rio Preto. Ninguém aparece lá. O cavalo ficou quando eles foram embora. 2 anos. Isadora agradeceu. Voltou até a porteira. Ficou olhando o animal por mais alguns minutos. Depois foi embora. Voltou no dia seguinte com um balde de água e um punhado de capim que ela cortou à beira da estrada. Não entrou no pasto. Só deixou o balde do lado de dentro, passando pelo espaço entre a porteira e o fio. O cavalo não se moveu. Voltou no dia seguinte. E no seguinte. No 4º dia, o balde estava vazio. No 7º dia, o cavalo estava de pé perto do fio quando ela chegou. Isadora entendeu naquele momento que alguma coisa tinha mudado, mas não sabia ainda o tamanho do que estava começando. Pediu para a dona Lucinda uma tarde de folga. Pedalou até o cartório de Tupã para levantar o registro do imóvel. Encontrou o número de um herdeiro. Ligou para Rio Preto, explicou a situação com a voz que usava quando precisava parecer mais velha do que era.
O herdeiro, um homem chamado Marcos que atendia com pressa de quem tem outra ligação esperando, disse que não sabia que o cavalo ainda estava lá, que não podia tomar conta de tudo sozinho, que a família não tinha como arcar com veterinário e despesas. E depois de uma pausa, disse uma frase que Isadora lembrava palavra por palavra anos depois. Se você quiser tirar o bicho daí, eu te dou por escrito que pode pegar. Não tenho o que fazer com isso. Ela não disse nada por 3 segundos. Depois disse, tá bom, pode mandar o documento. Marcos mandou uma declaração simples por e-mail, assinada sem reconhecimento de firma, que serviu ou não serviu dependendo de quem olhasse. Isadora imprimiu, dobrou e guardou na mochila. Na manhã seguinte, ela entrou no pasto pela primeira vez. O cavalo recuou 2 passos quando ela abriu a porteira. Não mais do que isso. Ficou parado com a cabeça levantada num ângulo de alerta, as narinas trabalhando. Isadora parou também. Ficou parada no meio do pasto com o balde na mão e não fez nada. Apenas ficou. 10 minutos, 15. O sol já estava alto quando o cavalo deu o primeiro passo em direção a ela. Depois o segundo. Depois parou de novo. Isadora abaixou o balde no chão com o mínimo de barulho que conseguiu. O cavalo chegou, cheirou a borda do balde, bebeu. Ela nunca tocou no animal naquele dia. Na semana seguinte, Isadora foi até a dona Lucinda e pediu para usar o pasto dos fundos que estava vazio, desde que o último lote de novilhas tinha sido vendido. A dona Lucinda ouviu a história inteira, olhou para Isadora por um tempo e disse: "Você vai trazer um cavalo abandonado para cá para cuidar sem dinheiro e sem estrutura?" "Vou." A dona Lucinda levou 1 segundo. "Pode usar. Mas eu não quero despesa." "Justo." Isadora trouxe o cavalo a pé pela rodovia, com uma corda de sisal que ela tinha comprado com o dinheiro do almoço da semana. O animal veio sem resistência. Não com entusiasmo, mas sem resistência. Havia uma diferença, e ela a reconheceu. Resistência seria recusa. Aquilo era confiança frágil, do tipo que se constrói com paciência ou se quebra com pressa. O cavalo que ela trouxe para o pasto dos fundos pesava o que não devia pesar. A cernelha pronunciada, os quartos traseiros caídos, os cascos compridos demais de quem ficou meses sem aparar. O veterinário de Tupã que a dona Lucinda indicou veio numa tarde de quinta e ficou em silêncio por mais tempo do que Isadora queria. Depois disse: "Desnutrição severa, parasitose intestinal, casco com risco de laminite se não tratar agora. Vai precisar de vermífugo, suplementação, ferrageamento urgente e 3 meses de repouso com alimentação controlada. Quanto você tem?" Isadora calculou. "Tem a ver o que eu tenho na conta." Tinha R$ 180. O veterinário, que se chamava Dr. Paulo Henrique, e que tinha aprendido a vida toda que o sertão não pede licença antes de complicar, parcelou o atendimento em 3 vezes sem juros e deixou os medicamentos mais urgentes com ela. Disse que voltaria em 15 dias. Disse também, antes de ir embora, algo que ela não esperava. "Esse animal tem ossatura boa, muito boa. Quando você olha para a conformação por baixo dessa desnutrição, tem estrutura de cavalo de trabalho com sangue. Não sei a genealogia, mas esse bicho não era para estar assim. Ninguém deveria estar assim." Isadora pensou. Mas não disse. O cavalo virou rotina, e a rotina virou disciplina. Isadora acordava às 4h30, limpava o box, distribuía a ração que ela tinha formulado com orientação do Dr. Paulo Henrique. Feno de qualidade que ela comprava aos poucos com o que sobrava do salário de diarista. Verificava os cascos depois do ferrageamento. Fazia curativo numa ferida de mosca na cernelha. Observava o modo como o animal se movia, a postura, se a cabeça estava alta ou baixa, se o apetite estava normal ou reduzido. Aprendeu que o cavalo comunicava tudo em código, e que o código era silencioso, corporal, e precisava de presença para ser lido. Deu nome ao animal no 15º dia. Chamou de Cinza, não por causa da cor, que era baio. Cinza porque quando ela tinha chegado ao pasto pela primeira vez, o cavalo tinha a aparência de coisa que o fogo passou em cima, e o que sobrou não era mais e nem menos do que o que era. Cinza era o que fica depois, e às vezes o que fica depois é onde começa tudo de novo. 2 meses após chegar ao pasto dos fundos, Cinza já tinha preenchido o que faltava. Não gordo, mas sólido. A crina crescia onde tinha se rarefeito. O casco estava aparado na medida. A postura mudou primeiro nos olhos, o modo como o animal acompanhava o movimento de Isadora com atenção, as orelhas orientadas na direção dela como antenas calibradas. E numa manhã de domingo, quando ela entrou no pasto sem objetivo específico, apenas para ver como estava,
Cinza caminhou até ela sem ser chamado, parou do lado e ficou. Apenas ficou. Isadora ficou também. Os dois parados no pasto dos fundos com o sol de novembro batendo de lado, e ela sentindo no peito algo que fazia tempo não sentia. Não era felicidade ainda, era possibilidade. A sensação de que alguma coisa estava se abrindo sem que ela tivesse forçado. O primeiro dia de cela foi em dezembro. Não treino. Apresentação. Isadora pôs o manto, depois a manta, depois o arreio com calma deliberada, a cada peça pausando, deixando o animal cheirar, ajustando quando sentia tensão no músculo do pescoço. O Cinza ficou parado. Não ficou parado porque aceitou de primeira. Ficou parado porque estava prestando atenção. Havia diferença. Ela subiu com cuidado, ficou parada em cima dele por 2 minutos sem pedir nada. Desceu. No dia seguinte, repetiu. No terceiro, andou ao passo pelo pasto. No 10º, ao trote. No 15º dia, ao galope, Cinza fez algo que Isadora não havia pedido e não havia antecipado. No trecho reto do fundo do pasto, ele acelerou sozinho, numa explosão que a pegou de surpresa, mas ela ajustou o peso sem cair, sem puxar. Acompanhou o movimento e sentiu debaixo dela algo que não tinha nome técnico, só nome de sensação. Era a coisa que Orlando tinha tentado descrever 2 anos antes. Era quando o cavalo e o cavaleiro não discutem a direção porque os dois já sabem. Era isso. Era exatamente isso. Isadora puxou o freio suave, pediu parada, o animal parou limpo. Ela desceu, ficou de costas para o cavalo com a mão na cernelha e respirou fundo. As mãos tremiam por dentro, mas os pés estavam firmes. Ela entendeu naquele segundo que o que tinha à mão não era um projeto de reabilitação. Era uma parceria que estava só esperando ser reconhecida. Ela começou a treinar barrel racing com Cinza em janeiro, 3 meses depois de trazê-lo da beira da estrada. O pasto dos fundos não tinha tambores. Ela usou 3 garrafões de água de 20 litros cheios de areia, posicionados no padrão clássico, marcou as distâncias com barbante e estacas de bambu. Sem cronômetro profissional, usava o celular com um aplicativo gratuito que a irmã mais nova de uma colega tinha instalado para ela. Filmava os treinos com o celular preso numa forquilha de madeira que ela mesma fez. Assistia os vídeos à noite na luz amarela do quartinho dos fundos, analisando cada curva, cada ponto de aceleração, cada desequilíbrio de peso. Comparava com vídeos de campeonatos que ela baixava quando tinha Wi-Fi. Anotava num caderno de R$ 5 que ela usava para não esquecer. Não havia ninguém para orientar, então ela se orientava. Não havia espelho para ver, então o vídeo era o espelho. Cinza aprendia rápido. Mais do que rápido, aprendia com vontade, que é diferente. Um cavalo que aprende com vontade não repete movimento porque foi mandado. Repete porque entendeu a razão do movimento e encontrou prazer no acerto. Nas curvas fechadas dos tambores, Cinza começou a antecipar o eixo sem que ela pedisse. Ela apontava o corpo, ele virava. Ela inclinava o peso, ele encontrava. Era conversação, não comando. Em março, quando a nova janela de inscrição abriu, Isadora tinha documentação em ordem, endereço atualizado, autorização da mãe com reconhecimento de firma e uma certidão de propriedade do animal assinada pelo herdeiro em Rio Preto. Tinha também um cavalo que ninguém havia visto ainda e um tempo de treino que ela não havia contado para ninguém porque não havia ninguém próximo o suficiente para contar. A inscrição foi aceita. A prova era em Tupã, na arena que ela conhecia de fora, pela janela do ônibus, pelo lado errado da grade. A categoria era feminina adulta, barrel racing clássico, percurso de 3 tambores em trevo, cronometrado a partir do corte eletrônico. Had 46 inscritas, entre elas mulheres que competiam há anos, que tinham treinado com cavalos de raça comprovada, que chegaram em trailers com as cores dos patrocinadores pintadas do lado. Isadora chegou com um Cinza na carroceria emprestada de um vizinho da dona Lucinda, a bota de couro que tinha comprado de segunda mão em Araçatuba, e a fivela de latão barata que usava desde os treinos com o Orlando. Ninguém prestou atenção quando ela entrou na área de aquecimento. Cinza não era o tipo de animal que chamava a atenção de longe. Baio comum, sem marcação vistosa, sem a massa muscular óbvia dos cavalos de criadouro caro. O que ele tinha não aparecia parado. Aparecia em movimento. E quando moveu, tudo mudou. O locutor chamou o nome errado. Chamou Isadora Leite em vez de Isadora Leal. Ninguém corrigiu porque ninguém sabia quem era. O portão abriu, e Cinza saiu como coisa que foi comprimida por 2 anos de abandono e que finalmente encontrou espaço para expandir.
A aceleração de saída não era a aceleração de um cavalo bem alimentado e bem treinado. Era a aceleração de um animal que passou meses parado num pasto vazio, aprendendo a querer se mover de novo. Isadora não puxou, não forçou, apenas orientou, e ele foi. A primeira curva foi executada com uma precisão que fez a juíza inclinar o corpo para frente na cadeira. O cavalo fechou o giro sem deslize, sem derrubar o tambor, sem hesitar na saída. A segunda curva foi mais limpa ainda. E na reta final, entre o segundo e o terceiro tambor, Cinza fez algo que em barrel racing chama de push, o impulso extra na reta, onde o cavalo encontra o próprio limite e decide que não é limite ainda. O cronômetro parou. O painel demorou. Quando o número apareceu, a arena fez aquele tipo de barulho que começa baixo e sobe sem controle, porque o corpo reage antes da cabeça entender. Isadora desceu do cavalo, tirou o chapéu, ficou parada no centro da pista. Não ergueu os braços, não gritou. Olhou para o painel uma vez e abaixou o olhar para o chão de areia vermelha, porque o que estava sentindo era grande demais para caber no rosto inteiro ao mesmo tempo. O tempo foi o menor da noite. Não foi o menor por pouco, foi o menor por margem. A segunda colocada, uma mulher de Penápolis com 7 anos de circuito, ficou 4 décimos atrás. 4 décimos são uma eternidade no barrel racing. A fivela era de prata, com o escudo da associação gravado. Pesava menos do que Isadora esperava. O prêmio era de R$ 2.800. Ela colocou o dinheiro no bolso de dentro do colete sem contar, porque se contasse ali, na frente de todo mundo, ia chorar. E ela tinha prometido para si mesma que não ia chorar até estar sozinha. Esperou chegar no pasto dos fundos. Ficou parada ao lado de Cinza com a mão aberta no pescoço dele, e aí chorou. Não foi pouco. Foi tudo que tinha guardado desde setembro, desde a carta de indeferimento, desde o ônibus com a janela embaçada, desde o pasto à beira da rodovia, desde o animal deitado que respirava devagar num ângulo de desistência. Chorou pelo pai que não viu, pela mãe que trabalhou curva sobre a pia, pelo tempo que havia sido desperdiçado sem ser desperdiçado de fato, porque cada dia daquele período tinha servido para alguma coisa que ela só estava entendendo agora. Cinza ficou parado a vida toda enquanto ela chorava, as orelhas voltadas na direção dela, a respiração lenta e regular de quem está presente de verdade. A vitória em Tupã não abriu portas, abriu frestas, mas às vezes fresta é suficiente se você sabe onde empurrar. Isadora usou o prêmio com método, R$ 300 para o Dr. Paulo Henrique, que ainda havia saldo da conta de dezembro, 600 para a ração de qualidade para mais 2 meses, 400 para a taxa de inscrição em Marília, que era a etapa regional maior. O resto foi poupança, guardada num envelope dentro do forro da mochila, porque ela não confiava em si mesma perto de dinheiro quando estava com fome. A etapa de Marília foi em maio. Arena maior, público maior, cavaleiras com mais experiência e cavalos com mais linhagem. Isadora chegou cedo, passou 2 horas apenas presente com Cinza antes da prova, sem pedir nada, sem treinar, apenas presente. Uma mulher que a viu nessa rotina perguntou o que ela estava fazendo. Isadora disse, apresentando o espírito. A mulher olhou como quem não entendeu, mas respeitou. Em Marília, Cinza fez algo que Isadora levou dias para conseguir explicar para alguém que não estava lá. Na virada do segundo tambor, o cavalo percebeu antes dela que a linha de saída estava levemente inclinada por causa de uma irregularidade na areia. Corrigiu sozinho, microscopicamente, sem que ela tenha pedido ou percebido na hora. Só viu quando assistiu o vídeo à noite. E o que viu foi um animal que não estava executando uma sequência aprendida. Estava lendo a pista e tomando decisão em fração de segundo. Não é isso que se chama de cavalo de alto nível. Não é velocidade, não é força, é inteligência de arena. O tempo de Marília foi o menor do circuito regional naquele semestre. As pessoas começaram a notar. Não a Isadora primeiro, o cavalo. Depois de Marília, 2 mulheres foram até ela no estacionamento perguntar sobre a raça, a criação, o treinador. Isadora respondeu com honestidade, e as respostas que ela dava criavam um silêncio que nunca sabia se era surpresa ou descrença. Não tem treinador. Não tem procedência registrada. Foi achado num pasto abandonado 2 anos antes. Estava deitado no chão quando eu vi pela primeira vez. A segunda vez que esse silêncio aconteceu, quando ela chegou para conversar com a organizadora da etapa de Bauru, que queria saber mais sobre o animal, Isadora entendeu que Cinza era o tipo de história que as pessoas precisam ouvirão mais de uma vez antes de acreditar.
e que essa necessidade de repetição era um tipo de confirmação. Bauru foi em agosto. Bauru foi onde tudo dobrou de tamanho. A etapa de Bauru era a mais importante do circuito regional interior de São Paulo. Transmissão ao vivo pelo canal da associação, 3 patrocinadores nacionais de equipamento equestre, público de 8.000 pessoas na arquibancada. Isadora havia chegado de carroceria emprestada pela última vez, porque o vizinho tinha vendido o carro e ela havia precisado negociar transporte com uma criadora de Tupã que participava da mesma etapa. A criadora se chamava Dona Ângela, 52 anos, 2 aras na família, postura de quem está acostumada a olhar o mundo de cima. Ela aceitou transportar Isadora e Cinza porque a filha tinha insistido depois de ver o vídeo de Marília. Não por generosidade gratuita, por investimento de curiosidade. Na viagem, Dona Ângela ficou em silêncio a maior parte do tempo. Perto de Bauru, sem tirar o olho da estrada, ela perguntou: "Quanto você quer para vender esse cavalo?" Isadora não esperava a pergunta. Respondeu sem pensar, com a única resposta possível: "Não está à venda." Dona Ângela não insistiu, mas olhou pelo retrovisor de um jeito que ficou. A arena de Bauru tinha refletores que faziam tudo parecer maior do que já era. O anúncio dos competidores tinha o som de uma coisa importante. Quando chamaram Isadora Leal e Cinza, havia gente que reconhecia o nome de Marília, de Tupã. Havia gente que não reconhecia nada. Os 2 grupos somados enchiam a arquibancada do mesmo jeito. O portão abriu. Do que aconteceu nos próximos 16 segundos, Isadora depois disse que não lembrava de nada. Não de verdade. Lembrava de sensações, do impacto da primeira aceleração na coluna, da areia levantada no segundo tambor, que subiu na direção da luz e ficou dourada por 1 segundo antes de cair, da parada limpa no final, o peso do cavalo distribuído para trás, os cascos juntos, o silêncio de fração de segundo antes de a arena reagir. Lembrava disso. O tempo demorou a aparecer. Quando apareceu, 8.000 pessoas fizeram um barulho que entrou pelo peito e não sabia sair. Isadora desceu do cavalo com os joelhos que tremiam por dentro e os pés que se mantinham firmes por fora. Encostou a testa no pescoço de Cinza, os olhos fechados, o cheiro de suor quente e a respiração funda do animal que, depois de cada boa prova, sempre respirava daquela forma, lenta e inteira, como quem está satisfeito com o que fez. A nota era recorde da etapa. O prêmio foi de R$16.000 e uma fivela de ouro com o escudo dourado da Associação Regional. Na premiação, a pessoa que anunciou leu a história resumida que a organização tinha levantado para a transmissão ao vivo. A menina de Clementina, o cavalo abandonado, o pasto da beira de rodovia, as garrafas PET cheias de areia no lugar dos tambores. Dona Ângela, na arquibancada, ficou de pé antes de todo mundo. Na semana seguinte, 2 chamadas de números desconhecidos. Na primeira, um homem que se apresentou como representante de um aras do Paraná, interessado em adquirir Cinza para plantel de reprodução. O valor que ele deu fez a respiração de Isadora travar por 1 segundo. Ela então disse, com a voz que usava quando precisava parecer mais velha: "Não está à venda." O homem disse que talvez ela não estivesse entendendo o tamanho da proposta. Ela disse que entendia, que não estava à venda. E desligou. Na segunda ligação era a Dona Ângela, não com proposta de compra, com proposta diferente. "Escuta, Isadora, eu tenho estrutura, você tem cavalo e talento. Vamos conversar?" Isadora foi até o Haras de Dona Ângela numa tarde de setembro, de ônibus, a bota na mochila para não chegar com poeira. O Haras ocupava 180 alqueires na região de Botucatu, com arena coberta, sistema de irrigação, nutricionista equino contratado e uma fileira de boxes com identificação plastificada em cada porta. Era o tipo de lugar que Isadora havia visitado de uniforme de diarista, nunca como convidada. Dona Ângela não perdeu tempo com a apresentação formal. Mostrou o contrato em cima da mesa, direto: patrocínio de custo, ração, suplementação, ferrageamento, veterinário, transporte nas etapas, inscrições pagas, estrutura de treino no Haras 3 vezes por semana. Em troca, exposição da marca do Haras nas competições e direito de preferência de compra ao final de 2 anos, pelo preço que ambas as partes convencionassem. Isadora leu o contrato devagar, linha por linha, como a mãe tinha ensinado antes mesmo de ela saber o que a maioria das cláusulas significava. Pegou um papel, escreveu 3 perguntas. Dona Ângela respondeu todas. A terceira resposta era boa. Isadora pediu para incluir uma cláusula: nenhuma decisão sobre o animal seria tomada sem o consentimento expresso dela.
Dona Ângela olhou por um segundo e mandou o advogado incluir. Isadora assinou. O que veio depois foi construído tijolo por tijolo, como quem atravessa rio pedra por pedra no escuro, porque o outro lado existe mesmo que não esteja visível. Com a estrutura do Haras, o nível técnico de cinza aumentou de formas que Isadora precisava entender. A arena coberta permitia treinos em dias de chuva. A câmera de múltiplos ângulos instalada na arena captava detalhes que o celular na forquilha de madeira nunca alcançara. O nutricionista ajustou a dieta do animal com base em exames de sangue que revelaram carências específicas que a desnutrição do período de abandono havia deixado como sombra. E uma tarde, numa sessão de treino que Dona Ângela observava da grade, a chefe dos tratadores do Haras, um homem chamado Seu Firmino, que tinha 40 anos de cavalos e a economia de palavras de quem não precisa impressionar ninguém, ficou parado na grade por 20 minutos olhando Cinza fazer o percurso. Depois disse, sem tirar o olho do animal: "Esse cavalo muda a direção antes do cavaleiro pedir. Isso é inteligência cinética. 20 anos que não via num animal." Dona Ângela ficou quieta. Depois disse: "Eu sei. O circuito estadual de 2022 foi em Ribeirão Preto. A Arena Multiuso Euclides Sanches, 12.000 lugares, transmissão ao vivo para 3 estados. Isadora entrou no estacionamento pela manhã com o nome no credencial de competidora, não de auxiliar, não de diarista. Levou 40 minutos para Cinza desembarcar, caminhar o perímetro da arena, conhecer o espaço sem pressa. Não houve treino de percurso no dia. Apenas presença. O animal precisava entender o lugar antes de ser pedido nada. Seu Firmino, que Dona Ângela tinha enviado como acompanhamento técnico, observou a rotina sem comentar. Antes de ir embora, disse uma coisa: "Você cuida desse cavalo do jeito certo. Certo é diferente de bom. Bom qualquer um aprende. Certo você ou sabe ou não sabe." A prova foi à noite. 23 competidoras na final estadual. Isadora foi a 17ª a entrar. Quando o nome foi chamado pelo sistema de som da arena, havia pessoas que reconheciam o nome, que tinham visto os vídeos das etapas, que tinham comentado entre si. Havia também quem não soubesse nada. Os 2 grupos no mesmo lugar. O portão abriu. E o que aconteceu dentro daquela arena, Isadora depois descreveu da única forma que conseguiu. Como se o tempo tivesse consistência diferente. Não mais lento nem mais rápido. Diferente. Cada segundo era completo, tinha peso e textura. A primeira aceleração. A curva do primeiro tambor. Fechada. Limpa. Sem resíduo. A reta. A segunda curva. Cinza leu a areia no terceiro tambor. Ajustou o ângulo. Corrigiu antes que Isadora pedisse. A parada. O silêncio. O locutor não precisou esperar o painel. Ele já sabia antes do número aparecer, pela forma como a arena tinha respondido, que o que acabava de acontecer era diferente do que tinha acontecido antes. Quando o número subiu, 12.000 pessoas fizeram um som que não era grito, nem palma, nem barulho. Era confirmação coletiva. A nota era recorde do campeonato estadual feminino. A fivela era de ouro maciço com incrustação de topázio azul. O prêmio foi de R$68.000. Isadora desceu do cavalo devagar. Os joelhos não tremiam mais. Havia algo diferente quando se repete a vitória suficientes vezes. Não fica mais fácil de sentir, mas fica mais difícil de esconder que era isso que você estava fazendo antes mesmo de saber o nome. Ela pegou as rédeas com as 2 mãos, ficou parada, os olhos fechados por 3 segundos enquanto 12.000 pessoas faziam ruído ao redor. Depois abriu os olhos, olhou para o Cinza. O cavalo estava com as orelhas viradas na direção dela, respirando fundo e devagar, como depois de toda a boa prova. Ela encostou a testa no focinho do animal sem dizer nada. Em Clementina, sua mãe Cleide estava assistindo pela transmissão no celular da vizinha, sentada na calçada porque o sinal dentro de casa era ruim. Quando o número apareceu, ela levou a mão à boca. A vizinha perguntou: "É a sua filha?" E a Cleide só balançou a cabeça porque a voz não saía. As semanas seguintes foram de um tipo de barulho que Isadora não estava acostumada. Mensagens de gente que não conhecia. Contatos de marcas de equipamento equestre. Uma entrevista para um site especializado em rodeio. E uma ligação que ela não esperava. Uma produtora de conteúdo digital que queria fazer um documentário curto sobre a história do cavalo encontrado na beira da estrada. Isadora aceitou a entrevista do site. Recusou o documentário. Não era hora. Havia coisas que precisavam de mais tempo antes de ser contadas para todo mundo.
O que ela não havia contado ainda, e que saiu em março do ano seguinte numa reportagem de um portal de rodeio que apurou com moradores de Tupã, era a parte que ela considerava mais importante e que o circuito havia chegado devagar, rumor a rumor, como chegam as coisas que importam. A parte de que Isadora havia levado o Cinza ao médico veterinário equino da Unesp de Araçatuba para um exame completo de genealogia, meses depois da vitória em Bauru. O exame demorou 3 semanas. O laudo era de 15 páginas. O que estava escrito nas 15 páginas era que Cinza não era cavalo de origem desconhecida. Era filho de um garanhão registrado de quarto de milha, com pai campeão de corrida no hipódromo de Santo Amaro em 2014, e mãe com sangue de prova de reining documentada. A linhagem havia sido registrada pelo proprietário original, o falecido Antônio Meireles, que havia adquirido o animal como potro de 2 anos de um criador de Presidente Prudente. O potro havia sido registrado na ABQM. O número de registro estava no arquivo da associação. O cavalo havia custado, à época, R$17 mil. E tinha sido deixado num pasto vazio por 2 anos, porque ninguém da família havia se lembrado que ele estava lá. Isadora leu o laudo na recepção da clínica, de pé, sem sentar. Depois dobrou o papel com cuidado, colocou na mochila, agradeceu ao médico e saiu. Na calçada, parou, olhou para o céu que estava branco de tanto calor, o mesmo tipo de céu que estava lá em setembro de 2 anos antes, na parede da Associação de Tupã depois da carta de indeferimento. Ficou parada até que a vontade de chorar passasse. Dessa vez demorou só 4 minutos. Ela tinha aprendido a se recuperar mais rápido. A reportagem repercutiu o que repercutiu. O perfil do Instagram do Raras de Dona Ângela triplicou de seguidores em 1 semana. Mídias de equitação compartilharam. Uma rede de notícias do agro regional fez cobertura. E o número de registro de Cinza na ABQM, que estava arquivado há 2 anos em status de animal sem acompanhamento, passou a ter a titularidade transferida para Isadora Leal, com firma reconhecida, com processo correto, com o herdeiro Marcos de Rio Preto assinando novamente, dessa vez com muito menos pressa e muito mais consciência do que tinha assinado antes. A fivela de ouro do estadual ficou numa caixinha de veludo que Isadora guardou dentro da mochila, embaixo da muda de roupa reserva. Não por esconder, por guardar. Havia diferença entre as duas coisas. Em 2023, a ABQM abriu processo de candidatura para o Circuito Nacional de Barrel Racing. Era a etapa de maior nível técnico do país, com classificatória em 6 estados e final no Parque de Exposições de Goiânia, com transmissão nacional. Isadora se inscreveu. Dona Ângela bancou a inscrição e o transporte. Seu Firmino foi junto como técnico. A mãe Cleide foi de micro-ônibus, com a passagem comprada pela filha, a primeira vez que ele usava a passagem paga pela Isadora. O percurso nacional era diferente. Arena maior, piso diferente, alinhamento alterado dos tambores, público de outro nível. Cinza chegou 2 dias antes. Isadora fez o mesmo protocolo de sempre. Presença antes de qualquer pedido. 40 minutos apenas presente, sem pedir nada, deixando o animal conhecer o espaço. As pessoas do circuito nacional que não a conheciam achavam estranha a rotina. As que conheciam não achavam mais. Na manhã da prova, seu Firmino veio até onde Isadora estava e ficou em silêncio um momento. Depois disse apenas: "Você preparou esse cavalo do jeito que se prepara campeão. O que acontecer daqui é consequência." Ela entendeu o que ele queria dizer. No Parque de Exposições de Goiânia, diante de 40 mil pessoas, numa arena que tinha visto campeões de todo tipo, Isadora Leal e Cinza entraram pelo portão menor da esquerda. O locutor pronunciou o nome certo dessa vez. A arena estava em silêncio de expectativa. O portão abriu. Cinza saiu como coisa que foi comprimida por tudo que passou antes, pelo pasto vazio, pela areia vermelha e pela desnutrição, pelas garrafas PET cheias de areia, e o celular na forquilha de madeira, pelas certas e incertas que se acumularam em anos de madrugada fria. Saiu como coisa que encontrou o motivo de ter ficado. E Isadora foi junto, porque já fazia tempo que as duas coisas não se separavam mais. A curva do primeiro tambor. Cirúrgica. A reta. Explosão que fez um silêncio coletivo na plateia. Daqueles que acontecem quando o corpo humano precisa de um instante para processar o que os olhos estão vendo antes de reagir. A curva do segundo tambor. Cinza leu a areia, ajustou, saiu ampliando. A reta do terceiro, o push natural do animal, aquela aceleração que não era técnica aprendida, era quem ele era. A parada, seca, limpa, os cascos juntos no centro da arena,
o peso distribuído, o cavalo imóvel como se tivesse nascido para estar exatamente ali, exatamente naquele segundo. O painel demorou. Quando o número apareceu, 40.000 pessoas confirmaram o que o silêncio já tinha dito. O tempo era o menor da história da prova nacional feminina de barrel racing. Isadora desceu do cavalo em câmera lenta, porque o corpo funciona diferente quando a emoção é muito grande para ser processada de uma vez. Ficou de pé no centro da arena, os joelhos firmes, o chapéu na mão, e por 3 segundos apenas ficou ali com os olhos fechados, enquanto 40.000 pessoas faziam barulho ao redor. Depois abriu os olhos, olhou para o cinza, as orelhas viradas para ela, a respiração funda e lenta, como sempre. Encostou a testa no pescoço do animal, o cheiro de suor e couro quente, a crina áspera contra a pele. E ali, com o maior barulho que já tinha ouvido ao redor, ela se lembrou de uma bicicleta pedalando 40 minutos de madrugada, de um balde de água passado pelo espaço entre a porteira e o fio, de um cavalo deitado no pasto que respirava num ângulo de desistência, de como ela tinha ficado parada por 20 minutos sem entrar, sem pedir nada, apenas olhando. O cheque foi de R$142 mil. A fivela nacional era de ouro com o escudo da ABQM gravado. Pesava mais do que ela esperava. Nas arquibancadas, Dona Ângela estava de pé antes de todo mundo. A Cleide, 4 fileiras acima, estava com a mão na boca e os olhos fechados, como quem não quer ver e não consegue não ver. Quando viu a filha no centro da arena com a fivela no punho, deixou a mão ir devagar da boca ao peito, e ficou assim. Seu Firmino, encostado na grade, olhou para frente e não disse nada. Não havia o que dizer. Os meses que vieram foram de um tipo diferente de barulho. Propostas de patrocínio de marcas nacionais, convite para integrar a seleção brasileira no circuito pan-americano de barrel racing. Uma segunda tentativa de compra do cinza, essa vez com valor que Isadora precisou ler 3 vezes antes de acreditar que estava lendo certo. A resposta foi a mesma das anteriores. Curta, final, não tá à venda. Dona Ângela não executou o direito de preferência ao final dos 2 anos de contrato, como havia sido acordado. Renovou o patrocínio por mais 3 anos, sem cláusula de compra dessa vez. Foi ela mesma que pediu para retirar. Disse, tomando café numa manhã de segunda no escritório do Raras, que havia alguns cavalos que não eram para ser vendidos, que eram para ser entendidos, e que ela havia aprendido isso observando uma menina de 18 anos, treinando com garrafas PET num pasto de sítio. Isadora montou seu próprio espaço em 2024, não Aras, não Criadouro. Um centro de formação de jovens cavaleiras do interior, em Tupã, financiado com as premiações acumuladas e um aporte da prefeitura municipal que cedeu o terreno em comodato. Meninas de famílias de baixa renda, de cidades da região, que não tinham acesso à arena, a treinador, a cavalo de qualidade. Isadora bancava inscrição e transporte para quem não tinha. Nunca perguntava quanto a família tinha de dinheiro. Perguntava uma coisa: você realmente quer? Porque querer, ela sabia, era o único recurso que não acaba. Na entrada do centro, onde antes havia apenas uma placa de ferro enferrujada com o número do lote, havia agora uma placa de madeira escura com uma frase que Isadora havia escrito à mão antes de mandar entalhar. Estava assim: o descartado não é o que sobrou. É o que ainda não foi visto. E lá dentro, no pasto verde onde o sol bate de um jeito diferente no fim da tarde, Cinza pastava devagar, sem pressa, com aquela calma de animal que cumpriu o que veio fazer e não precisa mais de nada além de capim limpo, água fresca e a mão da mulher que um dia entrou no pasto vazio sem pedir nada, apenas ficou e esperou que ele decidisse quando estava pronto. Ele não sabe que foi ele. Não sabe que um potro registrado abandonado num pasto de beira de rodovia, dado como coisa que ninguém mais queria, foi o motivo pelo qual uma menina de 18 anos expulsa do circuito por burocracia, não foi embora para a cidade, e não desistiu de cavalo, e não aceitou que o que parecia parede era parede de verdade. Ou talvez saiba. Cavalos guardam o que as pessoas esquecem de carregar. Se essa história tocou o seu coração, se você reconheceu nela algo que viveu ou que ainda está vivendo, então você já entendeu o que ela quis dizer, que o que foi descartado não é o que não tinha valor. É o que ainda não havia encontrado quem soubesse ver. E que às vezes a maior parceria da sua vida começa com um balde de água passado pelo espaço entre a porteira e o fio, numa manhã de madrugada, com um animal que não sabe ainda que vai confiar em você. E você não sabe ainda o que ele vai te dar de volta. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque as histórias que chegam por aqui
são exatamente essas: de gente comum que fez coisas extraordinárias, de animais que salvaram humanos antes que os humanos percebessem que precisavam ser salvos. Você não vai querer perder a próxima.